Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 58, hoje é terça-feira, 31 de dezembro de 2019. Na sexta-feira da semana passada, no Conexão 57, eu comentei com vocês sobre as instabilidades da América do Sul, também um pouco sobre as eleições no Canadá, o ano difícil no México e também uma síntese dos principais eventos relacionados com os Estados Unidos. Hoje, nessa segunda parte da retrospectiva 2019, eu trago para você, eu dividi em 4 partes. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a Europa, depois África, Oriente Médio e fecho com uma síntesezinha da Rússia. Com relação à Europa, sem sombra de dúvidas, o evento que acompanhou o ano de 2019 praticamente todo foi a questão da saída do Reino Unido da União Europeia, o tal do Brexit. Vamos lembrar a todos que o referendo que a população do Reino Unido optou pela saída do Reino Unido da União Europeia ocorreu em junho de 2016. Esse processo vem se arrastando desde então e agora em 2019 acho que chegamos ao capítulo final, digamos assim, a última parte dessa novela da saída do Reino Unido da União Europeia ocorreu agora em dezembro com a eleição do Boris Johnson, na manutenção do Boris Johnson como primeiro-ministro, dessa vez com uma forte votação e a aprovação do plano de saída do Reino Unido da União Europeia, um plano que o Boris tinha proposto já em outubro, o parlamento naquela época não tinha aceito, mas agora com essa nova eleição, com essa votação maciça, uma votação bem maior dos conservadores no Reino Unido, o Boris conseguiu a aprovação desse processo. Então o Reino Unido deve sair agora no final de janeiro de 2020, tem o ano inteiro de 2020 num ano de, digamos assim, de ajustes para a saída definitiva em dezembro de 2020. Como eu já tinha comentado em vários podcasts aí ao longo desses anos, na minha visão, a médio e longo prazo é muito ruim a saída do Reino Unido da União Europeia, porque a gente tem que voltar um pouco à história. É sempre bom quando a gente analisa a geopolítica, a gente pensar em história, o porquê que a União Europeia foi criada, um dos motivos principais. Primeiro, essa questão, obviamente, da disputa mundial de poder, Estados Unidos, China, Rússia. Ou seja, a União Europeia, os países europeus, eles ganham força trabalhando em conjunto e em termos de economia global, mas um motivo muito importante, sem sombra de dúvidas, é que a gente não deve esquecer a questão das guerras que aconteceram e conflitos, guerras que aconteceram na Europa nos últimos séculos. No século XX, aí, milhões de pessoas morreram na Europa, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Isso aí para os europeus é um evento muito forte, é um evento importante, a gente não pode desconsiderar nessa questão da União Europeia. E a saída então do Reino Unido, eu acho que enfraquece a União Europeia, é um ponto de preocupação que prossegue, ou seja, como será a Europa agora sem a presença do Reino Unido, como é que isso realmente vai acontecer. É importante que o Reino Unido, obviamente, vai correr atrás de muitos acordos bilaterais com vários países, mas na minha avaliação, a médio e longo prazo não foi uma boa, não foi bom para a Europa, muito menos para o Reino Unido, essa saída do país da União Europeia. Logicamente que, pensando em poder global, o enfraquecimento de uma força como a União Europeia acaba sendo positiva para todos os outros países, Estados Unidos, China, Rússia, até mesmo o Brasil, que terá, teoricamente, mais facilidade para negociar com uma União Europeia um pouco mais enfraquecida, sem o Reino Unido, e com uma sugestão de linha de ação para o governo brasileiro, tentar um acordo o mais rápido possível com o Reino Unido, um acordo em termos de comércio com o Reino Unido. Tenho certeza que o governo brasileiro deve estar pensando sobre isso no momento. Em relação à Europa, eu acho que é importante a gente destacar sempre 3 países, né? Já falei um pouco do Reino Unido, essa questão do Brexit. Os outros 2 países que eu acho muito relevantes para a gente falar quando pensa de Europa, Alemanha e França. No caso da França, outro país como o Reino Unido e França, lembrando, 2 países que pertencem ao Conselho de Segurança da ONU, membros permanentes, 2 países nucleares, os únicos países nucleares da Europa, Reino Unido e França, potências militares, fazem parte da OTAN.
No caso da França, o Macron teve um ano muito difícil. Vocês lembram que desde o final do ano passado, aquela questão dos coletes amarelos, vários protestos contra o governo do Macron, o Macron tentando modernizar a economia francesa, tentando modernizar um pouco o Estado francês, e também no campo, isso no campo interno, muitas dificuldades, e no campo externo, o Macron tentando assumir aquela posição de novo líder global nesse vácuo de poder deixado aí pelo Trump. Os Estados Unidos aí deixando de ser protagonista internacional em termos de negociações, crises internacionais, o Macron tentando mais ou menos se posicionar nessa situação aí de líder global, mas obviamente as dificuldades internas, com protestos praticamente todos os sábados, principalmente no primeiro semestre do ano. O Macron foi conseguindo algumas negociações importantes, esses protestos foram diminuindo e agora no final do ano, no finalzinho de novembro, início de dezembro, fortes greves na França. Essas greves ainda continuam prejudicando principalmente os transportes públicos contra o novo projeto de previdência social francês proposto pelo presidente Macron. Então, mais uma vez, a França internamente fragilizada, com problemas, o que acaba, obviamente, prejudicando o país de uma maneira geral. Vamos ver como que a França entra em 2020, mas esse é um problema, sem sombra de dúvidas, que o Macron, mais um problema que o Macron vai ter que resolver, as eleições francesas, as eleições presidentes francesas, agora somente em 2021. Então, 2020 é um ano importante para o Macron tentar arrumar a casa para as eleições em 2021. No caso da Alemanha, obviamente um país importante, a Alemanha não é um país nuclear, sabemos disso, em termos de potência militar está abaixo de Reino Unido e França, mas a Alemanha, sem sombra de dúvidas, é a maior economia da Europa, a quarta maior economia do mundo, um país industrializado, com tecnologia de ponta. Passou um ano de 2019 bastante difícil em função dessa queda, de uma maneira geral, da economia global. Há uma expectativa que a Alemanha cresça no máximo 0,5% do seu PIB em 2019, que é um crescimento baixo para a Alemanha. A Alemanha também convive com problemas na área da demografia, porque o crescimento baixo da sua população, o envelhecimento da sua população. Há estudos que indicam que a Alemanha vai precisar receber na faixa de entre 200 e 250 mil imigrantes ano nos próximos 40 anos, para ela não perder, para ela não ter aí uma queda mais forte em termos de população, mercado consumidor. A Alemanha tem a maior população da Europa, 80 milhões de habitantes. Então esse também é um problema sério que a Alemanha convive. E também durante o ano de 2019, um destaque que eu acho que é interessante, aquela continuada pressão do presidente Trump dos Estados Unidos com relação aos países europeus na questão da OTAN. Vamos lembrar que há um acordo entre os países da OTAN de que eles devem gastar acima de pelo menos 2% do seu produto interno bruto em defesa, e o Trump gosta muito de citar o exemplo da Alemanha, que gasta bem menos do que isso, em torno de 1,3%, 1,4%. Então, o relacionamento entre Estados Unidos e Alemanha, principalmente Trump e Merkel, Angela Merkel, a chanceler alemã, não foi bom também em 2019 em função desse aspecto. E aí, é interessante a gente notar nesse finalzinho do ano aí, novas discussões com relação a um gasoduto Nord Stream 2, um gasoduto que liga diretamente a Rússia e a Alemanha pelo Mar Báltico. Ele está ainda em construção, deve ficar pronto em 2020. Foi fonte aí de muitas discussões entre o governo alemão e os Estados Unidos, mostrando até uma certa aproximação da Alemanha em relação à Rússia, em detrimento aos Estados Unidos. A Alemanha, como vocês sabem também, ela tem essa questão aí, ela decidiu alguns anos atrás interromper seus investimentos em termos de produção de energia nuclear e acabou, obviamente, aumentando a sua dependência do gás. Só que aí também tem uma questão comercial que a gente não pode esquecer. Os Estados Unidos está se tornando aí já se tornou o maior produtor mundial de petróleo e também quer se tornar um exportador forte no mercado internacional, e é interesse dos Estados Unidos de vender gás para a Europa, tentando substituir um pouco a força da Rússia em termos de exportação de gás para a Europa. Então essa questão do gasoduto é uma questão interessante. Vamos ver o que esse desdobramento leva agora em 2020, quando o gasoduto ficar pronto. Esse ano de 2019 também foi interessante, as eleições parlamentares na União Europeia. Muitos analistas
estavam achando que os partidos de extrema-direita iam ter sucesso nas eleições, não foi tanto assim. Teve uma votação maior dos jovens, né? Os jovens compareceram mais às eleições, isso foi um ponto positivo. E aí os partidos ambientalistas, os partidos chamados partidos verdes, ganharam uma boa votação, principalmente na Alemanha, também França teve uma boa votação, o que acabou segurando um pouco os partidos de extrema-direita em termos de assentos no Parlamento Europeu, lá em Bruxelas. E então, para fechar em termos de Europa, eu destaco essa questão dessa discussão, principalmente capitaneada por Alemanha e França, sobre a necessidade da Europa ter uma defesa independente da OTAN, né? A OTAN foi criada em 1949, depois da Segunda Guerra Mundial, para se opor à União Soviética na época, e quando a União Soviética acabou em 1991, a OTAN ficou um pouco sem rumo. E vamos lembrar que a OTAN tem vários países europeus, mais Estados Unidos e Canadá. Então, assim, essa postura que o Trump assumiu quando começou o seu governo em 2017, sendo bastante agressivo com relação aos países europeus, falando sobre essa questão dos 2% de gastos em defesa, etc. Isso tem levado aos principais dirigentes da Europa, no caso o Macron na França, a Merkel na Alemanha, a repensar essa questão de defesa europeia independente da OTAN. Então é um outro aspecto a gente acompanhar em 2020. Com relação à África, eu destaco algumas coisas. A África deve ter um crescimento nesse ano de 2019 entre 2,5% e 3%, o que é uma boa notícia. Uma outra boa notícia da África, a questão digamos assim, do acordo comercial, o maior acordo comercial do mundo entre os países africanos de área de livre comércio. Isso também é um dado positivo. Vamos ver como é que isso segue na prática em 2020. Um acordo foi assinado esse ano em 2019, então é importante de ver como é que ele entra em vigor e como é que ele funciona, até que ponto isso vai ser realmente positivo para os países africanos em termos de comércio. Lembrando que a África é o continente que mais cresce em termos de população no mundo, né? E população, a gente também entende mercado consumidor, isso é um ponto importante para a gente acompanhar. Na parte norte da África, eu destaco a situação de instabilidade na Líbia. A Líbia, desde a saída do Gaddafi, da morte do Gaddafi em 2011, daquele ditador, vocês lembram bem, na época da Primavera Árabe. A Líbia não se estabilizou, continua dividida e muitos interesses de outros países, agora a Turquia é muito interessada, apoiando o atual governo líbio contra, digamos assim, a força de oposição, que é do general Haftar, que é um general rebelde, que as províncias do leste da Líbia se opondo ao governo central de Trípoli. Então, essa disputa em relação à Líbia, grande produtor de petróleo, é um dos eventos, talvez, mais relevantes da África, mais preocupantes para a gente acompanhar agora nesse início de 2020. Em relação ao Golfo da Guiné, uma área importante, talvez hoje a área marítima que tenha mais ameaças de pirataria, de ataque contra navios. Golfo da Guiné, a gente lembra logo de Nigéria, maior potência econômica da África, maior população da África, com tendência a chegar aí em 2050, sendo a terceira maior população do mundo, apenas atrás de China e de Índia. Esse é um fato bastante importante. A Nigéria também é o maior produtor de petróleo da África, e os casos de pirataria ali, eles aumentaram bastante em 2019, que obviamente causa uma apreensão. O Brasil tem interesse na região porque importa petróleo leve da Nigéria, esse aí é um dado importante que a gente não deve esquecer, né? E não apenas Nigéria, mas também logo ali ao lado temos Angola, também um grande produtor de petróleo, terceiro maior fornecedor de petróleo para a China, por exemplo. Também um outro dado interessante, a Nigéria, o grande comprador de petróleo nigeriano é a Índia. Então essa também é uma outra questão interessante para a gente acompanhar, continuar acompanhando em 2020, essa disputa das grandes potências em relação à África, China e Estados Unidos, mas surgindo aí uma Índia que necessita também de produtos de energia, de produtos minerais, etc. Então a Índia chegando forte na África, eu comentei agora, grande comprador de petróleo da Nigéria, por exemplo. Então esse é um dado que a gente vai acompanhar. Em relação à África do Sul, segundo maior economia da África, país importante, país que faz parte do BRICS, junto com o Brasil, Rússia, China e Índia.
A África do Sul tem, digamos assim, um desenvolvimento em termos de indústria mais diversificado, não é como o caso da Nigéria, dependente de um produto, né? A Nigéria é muito dependente da sua indústria de petróleo, não é o caso da África do Sul, mas o novo presidente, o Ramaphosa, ele sofreu bastante esse ano de 2019, a África do Sul deve crescer em torno de 0,7% apenas, né? Diferente da África, que deve crescer, como eu comentei, entre 2,5% e 3%. Então, a África do Sul tem um problema sério na sua economia, uma taxa de desemprego altíssima, em torno de 30%, e esse ano viu também o aumento de um certo xenofobismo no país, com ataques contra imigrantes e morte de imigrantes em várias cidades da África do Sul. Esse foi um ponto importante, preocupante e que a gente vai acompanhar. Em relação ao Brasil, para o continente africano, especialmente para a África Ocidental, o que eu acho relevante é o Brasil ter uma política mais integrada, mais coordenada dos seus diversos ministérios em relação à África. Nós temos forte influência na África portuguesa, na África de língua portuguesa, da África da CPLP, presença das Forças Armadas, especialmente da Marinha em alguns países, na Namíbia, também São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, apoiando as marinhas desses países em termos de formação. Eu acho que falta um pouco ao Brasil uma certa coordenação de ações no continente africano que a gente deve explorar. A gente não pode esquecer que, como eu comentei com vocês na semana passada, com a queda da economia argentina, a indústria brasileira é muito prejudicada em termos de exportação dos seus produtos manufaturados, e a África pode ser, sim, um grande mercado para os produtos brasileiros. A gente deve estar bastante atento. Esse crescimento populacional da África é bastante relevante. Comentei o caso da Nigéria aí, que nos próximos anos, até 2050, deve se tornar a terceira maior população do mundo. Isso é mercado consumidor e pode ser, sim, mercado consumidor para os produtos brasileiros. O Brasil, em linhas gerais, é muito bem recebido, muito bem visto na África, diferente de outros países, dos europeus, da China, etc. Então, acho que esse é um ponto importante que a gente não deve deixar de considerar. Indo para o Oriente Médio, fazendo rápidas pinceladas, Israel passou um ano complicado com relação às eleições. Foi marcada a terceira eleição em Israel para março do ano que vem, março de 2020. O Netanyahu tentando se reeleger, já é o primeiro-ministro com maior tempo no poder. Israel, obviamente, dependendo do forte apoio dos Estados Unidos, sempre preocupado principalmente com o aumento da influência iraniana no Líbano, na Síria. Então, Israel fazendo ataques pontuais contra posições iranianas na Síria. E há um grande medo, uma grande preocupação dessa tensão entre Israel e Irã desdobrar para um novo conflito entre Israel e Líbano, né? É importante a gente comentar sobre a presença da fragata brasileira, do navio brasileiro. Agora a corveta Barroso está lá na Unifil, na Força Naval da Missão de Paz da ONU, da Unifil no Líbano. E essa missão de paz da ONU ali no Líbano, ela tenta, digamos assim, proteger a fronteira sul libanesa em relação ali a Israel. São uma certa separação entre Israel e Líbano e, obviamente, um aumento de tensão entre Israel e Líbano não é bom para ninguém. Com relação à guerra na Síria, a guerra civil na Síria, ela já caiu bastante, já diminuiu muito. O Assad ganhou muita força com apoio russo. A Rússia possui uma base naval, a base naval de Tartus ali na Síria, uma concessão que o governo sírio deu para a Rússia. É a principal, é a única base, na verdade, russa fora do território russo, a única base naval russa, importante, obviamente, que está ali no Mediterrâneo Oriental, ali, uma área sensível atualmente, com várias descobertas de petróleo e gás no Mediterrâneo Oriental, e a Rússia está ali presente, muito interessada nisso também. Vocês lembram também a questão da saída das tropas americanas da Síria? Isso aí foi uma das questões aí que rolou durante 2019 todo. O Trump dizendo que ia sair, depois segurando um pouco as tropas, os curdos reclamando da postura dos Estados Unidos, que eram aliados dos curdos na guerra no Iraque, na própria guerra da Síria, e aí a saída das tropas americanas permitiu um avanço das tropas turcas sobre o norte da Síria. A Turquia tem uma questão forte contra os curdos no seu próprio país, e aí aproveita e entra um pouco no norte da Síria para pressionar o exército curdo,
Isso aí também foi um outro elemento de instabilidade. Muitos problemas no Iraque também, protestos aí, centenas de mortos em vários protestos contra a corrupção e querendo a queda do governo iraquiano. O Líbano também com muitos protestos. Até agora, aí, estamos desde outubro aí, com protestos quase que diários no Líbano, pressionando bastante o governo. Já trocaram o primeiro-ministro, querem agora que o novo primeiro-ministro seja substituído, ou seja, o Líbano também passando por com grandes instabilidades. Mas, sem sombra de dúvida, a grande questão ali no Oriente Médio, essa disputa entre a Arábia Saudita e Irã. Lembrando que a Arábia Saudita é muçulmano sunita, enquanto que o Irã é muçulmano xiita. O Irã é um país importante, um país com uma história, Império Persa, 80 milhões de habitantes. É um país com uma economia mais diversificada, embora também com forte peso do petróleo. Vamos lembrar que os Estados Unidos saiu daquele acordo de 2015, celebrado pelo Obama. O Trump já tinha avisado que ia fazer isso, saiu do acordo do programa nuclear iraniano. O Irã obviamente tentando, junto aos outros países que fazem parte do acordo, no caso os países da Europa, Rússia e China, de forma a manter o acordo que limita a produção de urânio enriquecido por parte do Irã, e os Estados Unidos pressionando o Irã com sanções econômicas. Essa tensão aí, digamos assim, passou 2019 por momentos bastante fortes. Destaco no final de setembro o ataque às instalações da Arábia Saudita de petróleo, grandes instalações de petróleo da Arábia Saudita, e que acabaram levando o preço do petróleo por algumas semanas no final de setembro e outubro. E esse ataque, na época, o grupo Houthi, que é um grupo xiita do Iêmen, da guerra civil do Iêmen, que é apoiado pelo Irã, ele assumiu a culpa do ataque, mas a Arábia Saudita e Estados Unidos acusaram o Irã por ter sido o autor desse ataque bastante forte contra as instalações de petróleo. E foi interessante notar que, embora tenha tido um rápido, um imediato ataque dos Estados Unidos e da Arábia Saudita verbalmente na mídia, acusando e diplomaticamente acusando o Irã de ter sido responsável, não houve nenhum ataque militar contra o Irã. Havia uma expectativa que isso pudesse acontecer, mas isso não aconteceu. Então acho que é um fato relevante que a gente tem que considerar. O Irã não é um país qualquer, é um país importante, tem boas relações com a Rússia, tem boas relações com a China, e eu acho que ali os Estados Unidos acabaram recuando um pouquinho, o Trump com aquela verborragia toda dele, jogando muita pressão no Irã, mas na prática, os Estados Unidos sabem que o seu grande questão no mundo é a China, então não quis ali. Os Estados Unidos têm essa relação especial com Israel, também tem uma relação muito especial com a Arábia Saudita, então faz esse jogo aí, digamos assim, de pressão em cima do Irã, mas acho que no final das contas não deve ter, não consigo avaliar nenhum ataque militar americano contra o Irã em 2020, também sem os Estados Unidos. Israel também não faria um ataque sozinho, mas há uma grande preocupação com relação a esse programa iraniano. O Irã ainda não tem arma nuclear, mas já tem um programa nuclear bastante avançado. Dos países ali do Oriente Médio, é o país que possui um programa nuclear mais avançado. Vamos lembrar, lógico, que Israel já possui já possui armas nucleares, é o único país da região com armas nucleares. O Irã ainda não possui, mas tem condições de possuir em breve. Essa é a grande apreensão de Arábia Saudita e, obviamente, Estados Unidos ali, que tenta atuar como padrinho de Arábia Saudita e Israel nessa questão. Vamos ver como a coisa evolui. E o outro país que é importante chamarmos a atenção em relação ao Oriente Médio é o crescimento da Turquia. Turquia, país também bastante relevante, 80 milhões de habitantes, com uma defesa, digamos assim, muito interessante. Como eles têm, a Turquia ela produz vários equipamentos de defesa, é também até exportador de itens de defesa. A Turquia, com o presidente Erdogan, ganhando cada vez mais, digamos assim, áreas até um pouco ditatoriais. O Erdogan, vocês lembram, sofreu aquela tentativa de golpe para tirá-lo do poder em 2016, o que levou o governo a fechar muitos jornais, muitas televisões, prender vários juízes, professores, milhares de professores e juízes e outros turcos foram presos
após aquela tentativa de golpe em 2016, aquele golpe que não teve sucesso em 2016 contra o Erdogan, e desde então o Erdogan tem dado várias demonstrações aí. O caso do ataque no norte da Síria contra os curdos é um grande exemplo, e o Erdogan faz aquele jogo de pêndulo diplomático entre Rússia e Estados Unidos, a Turquia comprando equipamentos de defesa antiaérea russos de alta tecnologia, o que os Estados Unidos obviamente não gostou. A Turquia, é importante a gente lembrar que faz parte da OTAN, né? A Turquia não é a União Europeia, né? Tem uma pequena parte da Turquia que fica dentro geograficamente da Europa, mas a grande parte da Turquia fica mais no Oriente Médio. Então é uma questão bastante importante, um país muito relevante para a gente acompanhar. A Turquia com várias questões ali no seu entorno, questões agora com a Líbia, tentando apoiar o governo central contra os rebeldes ali, chefiados pelo general Haftar na Líbia. A Turquia também influenciando Chipre, naquela ilha que faz parte da União Europeia, que fica ali no Mediterrâneo Oriental, com questões ali de interesse de prospecção de petróleo em volta do mar do Chipre. Ou seja, a Turquia com vários interesses na região, um país importante para a gente acompanhar também em 2020. E aí a gente fecha essa retrospectiva segunda parte, falando um pouco de Rússia, lembrando aí essa ideia, digamos assim, o Putin chegou no poder para tentar levar a Rússia novamente a uma posição de protagonismo internacional. A Rússia convive com sérios problemas demográficos, com diminuição da sua população. O maior país do mundo tem apenas 140 milhões de habitantes, o que para tamanho geográfico é pouco. A Rússia é grande exportador de armas, né? Fica em segundo lugar, perde apenas para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, junto com a Rússia, são responsáveis aí por mais de 50% das exportações mundiais de armas. Esse é um dado importante que a gente não pode esquecer. Rússia também é importante na área espacial e, obviamente, na área de petróleo e gás. Rússia é o maior fornecedor de petróleo e gás atualmente da China. Eles estão com essa parceria forte, inclusive realizando exercícios militares. Há um grande interesse aí, essa aproximação entre Rússia e China, e esse é um ponto que os Estados Unidos tentam cortar. Essa aliança, essa amizade entre Rússia e China é o grande alvo da política externa do presidente Trump. Nisso eu acho que o presidente Trump talvez seja o único dos pontos da política externa do Trump que eu concordo. Essa visão de que o seu grande problema em termos de hegemonia mundial é a China, e ele vê que essa aproximação da Rússia com a China é muito ruim para os Estados Unidos, e o Trump tenta cortar essa aproximação, mas em todos os documentos de defesa dos Estados Unidos, Rússia e China são os grandes inimigos, são as grandes ameaças aos Estados Unidos, mas o Trump já mostrou várias vezes, esse ano novamente, na reunião do G7 na França, uma relação com o Putin, presidente da Rússia, diferenciada. Então, essa questão, em termos de Rússia, o que importa mais para ele é a questão da Ucrânia. Vamos lembrar que aquelas províncias do leste da Ucrânia entraram em guerra civil com a Ucrânia no final de 2014, questão da Crimeia, que foi incorporada à Rússia, e também em 2014, isso aí não vai voltar. A base de Sebastopol na Crimeia é a sede da esquadra russa do Mar Negro, ou seja, isso aí não vai voltar para a Ucrânia. A Ucrânia, nesse ano de 2019, teve eleições presidenciais, o novo presidente, o Zelensky, ele está numa posição forte na Ucrânia atualmente, podendo negociar melhor com a Rússia para tentar chegar a um acordo com relação a essas províncias do leste da Ucrânia, que é uma grande pendência. A Rússia tem uma grande preocupação com relação digamos assim, esse cerco que os países da OTAN fizeram ao seu país. Depois da queda da União Soviética em 91, vários países do leste europeu que eram, digamos assim, do círculo de influência da União Soviética deixaram de ser e passaram para o lado da OTAN, e há uma grande preocupação estratégica russa de que isso não venha a acontecer com a Ucrânia. Eu acho que não vai acontecer, a Ucrânia não vai passar para a União Europeia, nem para a OTAN. Os Estados Unidos têm feito ali um certo jogo de cena, fornecendo alguns armamentos para a Ucrânia, etc. Mas a Ucrânia é um país que possui grandes dificuldades econômicas, um êxodo populacional muito grande, muitos ucranianos migrando para vários países da Europa em busca de melhores condições de vida, e o Zelensky está tentando melhorar a situação econômica do país, e eu acho que ele vai chegar a um acordo aí com a Rússia, porque o grande problema da Ucrânia é desenvolvimento econômico. E a Rússia, então, tentando se posicionar como novo protagonista internacional,
tendo uma posição diferenciada. A Rússia, como falei, grande fornecedor de armas de vários países, Índia, por exemplo, China também. A Rússia vende armas ainda para a China, mas acho que isso não vai acontecer. A Rússia vai continuar sendo um ator em segundo plano, tendo aí Estados Unidos e China no primeiro plano, a Rússia logo ali abaixo em termos de poder global. Vamos acompanhar como que as coisas evoluem em 2020, mas eu acho que mais ou menos são essas as principais questões que envolvem a Rússia. Então esse foi o nosso balanço, a segunda parte da retrospectiva 2019, desejando novamente a todos aí um ótimo ano novo, lembrando que a retrospectiva 3, com a outra parte aí dos principais eventos ocorridos de 2019, principalmente China, vou falar na próxima sexta-feira, dia 3. Uma boa terça-feira a todos, uma boa passagem de ano, com muita paz, com muita saúde. Volto a falar com vocês na sexta-feira, dia 3, então. Obrigado.